Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam na sua vida. Eu sou a Maria e você está no canal Transformadas pela Palavra. Hoje vamos estudar sobre uma história que quase passa batida em nossas lembranças. Falaremos sobre a história de Penina. A narrativa está lá em 1 Samuel, capítulos 1 e 2. E como a própria Bíblia diz, Penina é a rival de Ana, a mãe do profeta Samuel. Apesar de ser uma história curta, com apenas 2 capítulos, ela nos traz grandes ensinamentos para os dias atuais. Penina é uma mulher marcada pela sua personalidade, ou melhor, pelo defeito da sua personalidade. Mas se você quiser aprender mais sobre essa rica história, fique aqui comigo, se inscreva no canal. Aqui meditaremos sobre as mulheres da Bíblia e deixaremos mensagens para fortalecer a sua fé. Tenho certeza que vai ser de muito proveito para a sua vida. Então já ative o sininho para não perder nenhum vídeo e também deixe o like para que muito mais meninas e mulheres sejam também transformadas pela palavra. Amém? Penina era mulher de Eucana, que viria a ser o pai do profeta Samuel. Um homem que residia nos montes de Efraim, mas era da tribo de Levi. Por isso que o seu filho pôde se envolver nos atos do tabernáculo. Esse homem tinha uma outra mulher chamada Ana, que era inicialmente marcada pela sua esterilidade. A condição dela era muito delicada naquela época, pois uma mulher que não poderia ter filhos significava que não poderia dar continuação ao nome e à herança da família. E isso tinha um grande peso social, além de ser considerada negligenciada por Deus. Elcana amava muito Ana, mesmo sabendo que sua condição lhe colocava em um local difícil socialmente. Todos os anos ele ia a Siló, que era um centro religioso importante para os israelitas. Era o local onde eram realizadas as festas, as solenidades do Senhor naquela época. E todas as vezes ele dava uma porção dupla, ou seja, uma porção especialmente honrosa do sacrifício para sua esposa Ana. Talvez numa tentativa de amenizar sua tristeza por conta de sua condição de esterilidade. Vemos mais tarde, no versículo 8 do capítulo 1, quando Ana estava chorando e ele diz: "Não sou eu melhor que 10 filhos?" Isso mostra que realmente ele dava uma atenção piedosa para ela, para quem sabe diminuir a tristeza da sua realidade. E aqui faço uma observação. Pode ser que a inveja e o ciúme no coração de Penina tenha sido gerado por conta dessa atenção especial que Elcana dava a Ana. O tratamento diferente entre pessoas pode ser o pivô de muitos conflitos nos relacionamentos, porque desperta maus sentimentos naquele que percebe que não é tratado com igualdade. Mas isso daí é um assunto para um outro vídeo. A Bíblia não deixa claro se esse foi realmente o motivo que desencadeou o mau comportamento de Penina. Afinal, ela poderia ser provocadora e impiedosa por conta de outros fatores. Então vamos nos ater apenas àquilo que a Bíblia nos revela. O fato de Elcana dar dupla porção a Ana significava que ela fazia parte das festas, que era uma mulher que, junto à família, cumpria os deveres religiosos. Mas isso não mudava o fato de sua antagonista ter todo o prestígio, ter toda a glória por ter filhos. As festividades eram um momento de alegria para o povo de Israel, momento de fazer pedidos e oferecer sacrifícios. Mas Ana era vencida todas as vezes pela tristeza por ser estéril. E não bastando sua situação, era constantemente irritada por Penina. A Bíblia fala que continuamente Penina provocava Ana por ela não poder ter filhos. Imagine só que situação desconfortável. Ela não tinha como viver longe dessa mulher, pois era também a esposa do seu marido. Isso lhe causava muita amargura e sofrimento, a ponto de chorar tanto que ficava sem comer a porção do sacrifício que era devida aos adoradores. O nome Penina significa pedra preciosa, e naquela época o valor da mulher era medido pela quantidade de filhos, e filhos era o que ela realmente tinha.
Por conta da fala de Elcana, lá no capítulo 1, versículo 8, supõe-se que ela tinha 10 filhos, ou seja, ela era uma mulher bastante vigorosa e socialmente possuía muito prestígio. Mas seu comportamento de precioso não tinha nada. Ela era o verdadeiro significado de uma mulher amargurada. Dividia a casa que vivia por conta do seu egoísmo. Deixava insuportável a convivência no lar. Provocava continuamente e provocava porque sabia que tinha o poder de machucar. Penina sabia que a condição de Ana não poderia ser mudada facilmente, então tinha a garantia que poderia frustrá-la. Fazia da bênção que Deus havia lhe dado uma crueldade para sua parente. Penina era uma mulher altamente provocadora e impiedosa. Se estribava em sua condição. Era apática à dor do outro. Queria se engrandecer pela impossibilidade alheia. Ela intencionalmente feria, sabendo que tinha o poder de machucar, continuava machucando. Ignorava, tratava com desprezo a quem feria ano após ano. Mas aqui eu quero te fazer pensar. E a pergunta que eu tenho a te fazer é: quem você é quando sabe que pode machucar alguém? E quando tem algo que alguém queria muito? Qual o seu comportamento nesses casos? Se mostrar e provocar? Você sente que aquela situação é um combustível para o seu ego e se sente superior por isso? E aqui não estou falando de pessoas que têm inveja de você. Estou falando de pessoas na condição de Ana, que certamente admirava a maternidade, mas não tinha condições de ter filhos biológicos. Ela não queria estragar o relacionamento dos filhos de Penina com a mãe. Ela não os maltratava, não tinha ciúmes. Ela só tinha o desejo de ser mãe, enquanto a outra usava isso em favor próprio. Pode ser que você tenha uma bela voz, ou seja uma pessoa muito bonita. Talvez você tenha um curso que alguém queria muito ter, mas não pode. Talvez você tenha alguma competência, algum jeito, que alguém não pode ter e lhe admira por isso. O que você faz nesses casos? O que você faz quando alguém lhe admira? Quando alguém almeja ter algo que você tem? Na primeira oportunidade, você usa seu, entre aspas, poder contra ela? Essa não é uma situação muito difícil de acontecer. Normalmente, quando a pessoa por qualquer maneira se sente ofendida, o natural a se fazer é tentar ofender de volta. Não sabemos o porquê Penina fazia isso a Ana, mas sabemos que por qualquer que seja o motivo, não é uma atitude biblicamente louvável. Machucar nunca foi uma atitude cristã. O que se sente forte pisa nos que estão fracos. Quem sabe que pode machucar, muitas vezes opta por isso. Você não foi chamada para ser rival de ninguém. Deus te chamou para ser santa. E santa abençoa até os que perseguem. Uma pessoa santa é misericordiosa, tem amor, cuidado e zelo pela vida dos demais. Santa respeita os sentimentos dos outros, pois chora com os que choram e alegra com os que se alegram. Uma pessoa santa, que tem a mente de Cristo, se compadece e ora pela causa que causa dor aos irmãos. Penina tinha a possibilidade de amparar Ana naquele momento difícil, de ser amiga quando as pessoas tratavam de maneira maldosa como se ela fosse rejeitada por Deus. Mas o egoísmo a levou a ser rival, antagonista de Ana. Orgulho e arrogância não são coisas do povo de Deus. Então se afaste de tudo que põe seu nariz para cima. Todo sentimento de orgulho, todo olhar altivo, julgador, cruel, toda palavra bajuladora e mentirosa a seu respeito. E até mesmo aquela voz de superioridade que você tem na sua mente. A mulher virtuosa é generosa. Ela se compadece dos necessitados. Ela olha com misericórdia e ajuda no que precisa ajudar. Desse jeito, ela glorifica a Deus, abençoando outras vidas. Observando esse estudo, quero que você preste atenção em si própria.
e em como tem se comportado. Se você tem agido ou agiu em algum momento da sua vida como Penina, peça ao Senhor que trate do seu interior, da sua personalidade, que possas reparar o erro e não cometê-lo mais. Você precisa ter fé. Fé que Deus trabalha em seu caráter e muda sua personalidade, independente se essa característica foi aguçada por conta de alguma situação ou se é fruto de sua inclinação para o mal. Independente de qual seja a sua circunstância, Deus é aquele que opera maravilhas. O tratamento do seu interior depende da sua fé. Peça, sem duvidar, que Deus lhe dará sabedoria e tratará de você. Se tem sido alvo de alguma penina, quero te encorajar a continuar se expondo a Deus, que Ele é quem pode agir ao seu favor. Continue orando para o Deus que desconhece o impossível. Peça sabedoria para agir com pessoas provocadoras e confie naquilo que Ele lhe disser. Lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Assim como foi com Ana, Ele não mudou. Deus também será contigo. Seja qual for sua posição, peça. Peça e Ele lhe dará. Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6 dizem: Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. De qualquer forma, o que não podemos deixar de citar é que Deus é o centro dessa história. Deus é o Deus da providência. Da mesma forma que foi Ele quem abriu a madre de Penina e lhe deu a bênção de ter filhos, Deus foi o Deus de Ana, agindo poderosamente ao seu favor, lhe dando a graça de acompanhar seu filho crescendo nos caminhos do Senhor. Deus é um Pai que sempre poderemos expor as nossas fraquezas, porque Ele é o refúgio bem presente na hora da angústia. E Ele não nos zombará, não provocará a nossa ira por motivo algum. Deus também é um Deus que nos corrige, que perdoa as nossas falhas e nos dá a oportunidade de nos consertar com quem falhamos. E aí, gostou desse estudo? Deixa aqui nos comentários se te edificou, se já viveu algo assim em sua vida ou se presenciou algo parecido. Eu vou amar saber a sua experiência. Não esquece de deixar um like no vídeo e de se inscrever no canal. Tenho muitos planos para você, mulher, menina, que quer aprender com Cristo a ser uma mulher de Deus. Que a paz do Senhor esteja com você. Até mais!